Doutor, por favor, as perguntas de forma objetiva, né? Sim, sim, doutor. Porque, na verdade, o senhor já tem perguntas de forma objetiva, né? Sim, sim, doutor. Porque, na verdade, Que nem esse que eu citei para você. doutor, por favor, as perguntas de forma objetiva, né? Sim, sim, doutor. Porque, na verdade, o senhor já está dando uma resposta. Não, Só mas para a gente. tudo bem, doutor. Ele também já respondeu e mudou. O senhor, pronto, o senhor pode explicar porque conseguiu os documentos de posse só depois que viu o Josimar lá na Terra? E a Terra tem 30 anos? O senhor entendeu a pergunta, seu José? Como é? Não entendi bem. Por que o senhor só arranjou o documento de posse quando viu o seu Josimar lá na Terra? Não, eu adquiri o documento de posse depois que meu pai faleceu. Foi? Eu tinha que ter o documento da posse da terra. E quais são esses documentos de posse que o senhor fala? Eu estou falando aqui dos que o senhor pegou no sindicato, declaração, ITR, o senhor fez. Seu pai faleceu tem mais de 30 anos. Agora, e por que esses documentos só surgiram quando o senhor viu o seu Josimar lá? Não. O documento de posse eu fiz de Josimar para lá. Eu já tinha o documento da posse, ele chegou lá e ficou tomando conta da terra. E o senhor estava na posse? Estava, sim, senhor. Estava. Sim, você terminou? Excelência, eu vou fazer minhas perguntas. Me permita. Senhor José, bom dia para o senhor. Espero que você esteja bem. Eu vou ser breve, a gente já fez muitas perguntas, o Claudio já fez muitas perguntas. Eu vou fazer somente duas perguntas para o senhor. Da análise do processo e da documentação que o senhor juntou ao processo, o senhor juntou um recibo, né, direcionado a uma pessoa, José Francisco de Oliveira, certo? E o senhor disse que é o pai do senhor. Desculpa, na verdade o recibo é de José Moreira dos Reis. José Moreira dos Reis. Esse recibo está na folha 6, do ID 24, 24, 29 e 251, de José Moreira dos Reis. E esse recibo tem 4 tarefas de terra. O senhor informou que o imóvel que a gente está aqui discutindo tem 12 tarefas e alguma coisa. E quando a Ademir perguntou ao senhor como foi que passou de 4 para 12, o senhor informou que ele foi comprando, né? Que seu pai teria ido comprando essas tarefas. Eu pergunto ao senhor a quem ele comprou, quais foram as pessoas que ele comprou. O senhor tem o nome dessas pessoas que ele comprou? Como se deram essas compras? Por exemplo, comprou 3 tarefas a João, 4 tarefas a Maria, 2 tarefas a Pedrina, de modo a sair das 4 e se alcançar as 12 e alguma coisa, como o senhor mesmo mencionou aqui. O senhor tem conhecimento como foi que isso aconteceu? Olhando para frente, por gentileza. Desculpe. Ele não está entendendo, doutor, a pergunta. Pronto, me permita, eu vou repetir a pergunta. Senhor José, vamos lá. O imóvel que a gente está discutindo aqui nesse processo, ele tem aproximadamente 13 tarefas, conforme o senhor falou aqui há pouco. 12 tarefas e alguma coisa, né? No documento juntado à inicial, dá conta de 14 tarefas. O senhor mencionou aqui 12 alguma coisa. Entretanto, no recibo que foi juntado aqui ao processo, no documento que foi juntado ao processo, da venda da terra para uma pessoa de nome José Moreira dos Reis, que é um nome diferente do nome do seu pai, mas, enfim,
esse recibo faz referência a 4 tarefas de terra. Aí, a Deni, isso gera uma estranheza, a Deni perguntou ao senhor, como foi que saiu de 4 para 12 ou para 14 tarefas? Como foi que pulou de 4 para 12 para 13? O senhor respondeu a ele que o pai do senhor teria ido comprando. Comprando. Perfeito. Aí eu complemento com a seguinte pergunta. O senhor saberia dizer como se deram essas compras? Por exemplo, olha, ele comprou a quem? Quem foram as outras pessoas que ele comprou? O nome dessas pessoas? Quanto foi que ele comprou? Olhando para frente, por gentileza, o nome dessas pessoas que ele comprou, o tamanho da terra que ele comprou, enfim, o senhor saberia dizer? Não, porque ele comprou na época, tem muitos anos, eu não lembro. O nome das pessoas que era dono, eu não lembro. Eu não lembro, não. Inclusive já morreram alguns, faleceram, que ele comprou. O senhor não sabe quem são as pessoas, certo? O senhor sabe como foi que ocorreu a compra? Por exemplo, ele comprou um pedacinho de X tarefas a Ciclano, X tarefas a Beltrano. Sabe dizer como isso aconteceu, não? Assim que ele comprou primeiro a Fazenda Caueira, em 66, e comprou, cada vizinho comprou um pedaço, e foi crescendo a roça. E foi crescendo. Mas o senhor sabe detalhes, o tamanho do pedaço, o nome do vizinho? O nome do vizinho não sei, não. Do suposto vizinho? Não sei, porque é época de muitos anos. Certo. Perfeito. Vou fazer só mais uma pergunta ao senhor, que é a seguinte. No documento juntado ao processo, no documento juntado no processo no ID 459-32-106-22, o senhor informa que esse imóvel que a gente está aqui discutindo, ele é um imóvel que pertencia à herança do senhor Domingos, que é avô dos demandados. O senhor informou isso no processo, que é um imóvel de herança do avô dos demandados aqui. E depois o senhor diz que é um outro imóvel, que são imóveis diferentes. Eu queria que o senhor esclarecesse essa contradição. É o mesmo imóvel? São imóveis diferentes? Olhando... Ele não está entendendo a sua pergunta. Pronto, eu vou repetir. Eu até peço desculpa a todos presentes na audiência, mas minha pergunta foi clara. Inclusive, eu dei a localização do documento. Vamos lá, eu vou repetir. Eu tenho que localizar o documento, então o senhor, se puder, expor para ele ver. Não, eu estou calmo, doutor. Eu peço até um pouco de calma da senhora. Eu só estou dizendo que eu não trouxe à audiência uma pergunta de difícil compreensão. Eu procurei ser o mais claro possível. Por uma questão de transparência, eu indiquei o documento. O documento ao qual me refiro é o documento de D 459-32-56-22. Muito bem. Nesse documento, que é a réplica da senhora à contestação, a senhora informa que este imóvel que estamos aqui a tratar, ele pertencia ao espólio do avô dos réus. Isso consta no documento. Ato contínuo, a senhora informa que é um outro imóvel. Aí o que eu pergunto ao senhor José, viu, senhor José, o senhor afirmou no processo que esse imóvel que a gente está aqui discutindo hoje, ele pertencia à herança do Domingos, do falecido Domingos. Isso consta no processo. Chegou até, inclusive, mencionar que os réus estão brigando por um imóvel de herança que já havia sido vendido. Isso é afirmado. Aí a pergunta que eu faço ao senhor é, com base em que o senhor, primeiro, com base em que o senhor diz que esse imóvel era herança do falecido Domingos, que é o avô do réu? Porque não tem nenhum documento no processo que indique isso. Então eu pergunto ao senhor, com base em que o senhor diz? E eu sigo minha pergunta e faço uma segunda. O mesmo imóvel ou são imóveis diferentes? Isso porque consta na mesma petição
Em um momento o senhor fala que é um imóvel de herança e no outro momento o senhor disse que é outro imóvel. Então, eu queria que fosse esclarecida aqui essa contradição. Conseguiu entender? Eu repito, não tem problema, eu vou repetir. Fique tranquilo, fique calmo, eu vou repetir com a minha tranquilidade. Muito bem, o senhor falou no processo, na réplica, à contestação o seguinte, que esse imóvel aqui, que a gente está discutindo hoje, dia 1º de outubro, esse imóvel era herança do falecido, Domingos, avô do réu. Avô do réu, aqui, ó. O senhor disse isso. E aí eu pergunto, com base em que o senhor alega que esse imóvel era herança deles e que essa herança foi vendida? Porque não tem nada no processo que indique isso. Com base em que o senhor fala que o imóvel era herança deles e que esse imóvel foi vendido? Porque não tem nada no processo que indique isso. É a pergunta que eu faço ao senhor. Eu só estou entendendo aí que meu pai comprou cada vizinho lá. Pronto. Ó, eu vou... cada vizinho, e eu não estou entendendo isso. Desses velhinhos, meu pai comprou cada vizinho lá na época. Comprou, juntou e fez uma roça para aquele fazenda. Só que eu não lembro é isso. Certo. Tudo bem. Esse recibo que o senhor se refere de compra de seu pai é um recibo que foi juntado no processo? Juntado no processo? Esse recibo que o senhor fala que seu pai comprou, etc. e tal, é o que está juntado, anexado ao processo, é o que foi colocado pela advogada no processo? Certo. O senhor falou baixinho, se eu pudesse falar alto, a gente está escutando. Não está dando para ouvir, seu José. Eu não lembro, não. Aí eu não lembro, não. Certo. Eu vou fazer só vou fazer mais uma pergunta ao senhor. Uma última pergunta. As perguntas que eu ia fazer, Excelência, são, até por um dever de transparência com o doutor Abeni, com as partes aqui presentes, com o senhor José, com a doutora Clécia, são aquelas mesmas perguntas que eu queria esclarecer a contradição. E a contradição que eu menciono existir é com base na petição juntada pela representante do senhor José, especificamente a petição de réplica. Mas eu acho que não convém eu insistir na pergunta, porque já repeti algumas vezes e ele não está conseguindo entender. Se Vossa Excelência quiser replicar a pergunta para tentar esclarecer a contradição, se não, me dou por satisfeito e encerrar aqui a oitiva, da parte do demandado José Eranil. Doutora Clécia, a senhora pode perguntar.